Muito bom dia a todos. Bom estarmos novamente juntos aqui para continuarmos o nosso estudo do livro de Daniel. Nós aprendemos muito até aqui a respeito da vida desse homem de Deus, Daniel. Tiramos muitas lições de como ele se relacionou com Deus e como Deus se relacionou com ele, livrando ele e os seus amigos de experiências difíceis, né, que eles tiveram. E o relato da vida de Daniel e de seus amigos, ele nos ensina muitas lições e nos inspira, né, a seguirmos o exemplo deles, em confiar plenamente em Deus, na nossa vida nas mãos de Deus, permitindo que Deus possa dirigir, encaminhar, guiar a nossa vida. A vida de Daniel é uma inspiração para nós. Eu tenho aprendido muito, né, com o estudo de Daniel, e meu desejo é que a gente coloque em prática isso na vida, né? Porque não adianta muito a gente conhecer as histórias bíblicas sem tirar delas proveito para a nossa vida. O importante é que a gente aprenda e passe a viver aquilo, né, como uma realidade na nossa vida. A nossa experiência com Cristo, ela tem que ser real, tem que ser uma experiência de vida. Senão a gente fica com uma experiência de Deus, de um Deus que a gente conhece, que a gente sabe quem Ele é, o que Ele fez, mas não vivemos, né, essa experiência com Ele. E é isso que a Bíblia nos ajuda a pensar de termos uma experiência real com Deus, né? No estudo passado, nós paramos ali no verso 12, abra sua Bíblia aí em Daniel 6, né? Exatamente naquele momento que aqueles homens movidos pela inveja e pelos ciúmes, eles chegaram diante do rei Dario para acusarem a Daniel, né? Vamos só relembrar aqui rapidinho a história. Eles induziram o rei a promulgar aquela lei de que durante 30 dias ninguém poderia orar para nenhum deus, né? Invocar nenhum deus, a não ser para Dario, né? E sob pena de morte, quem fizesse. E eles ficaram espreitando, né? Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia, com as janelas da sua casa abertas, né? Direto para Jerusalém. E eles espreitaram então ali a Daniel e confirmaram, né? Viram Daniel orando para o seu Deus. A Sandra até observou aqui uma coisa interessante, provavelmente ele estava orando em voz alta, como oravam os judeus, né? E então as pessoas ouviram que ele estava orando não era para Dario, e sim para o Deus dele, né? Então, comprovado aquilo, era a oportunidade que eles tinham de acusar a Daniel diante do rei, e foi o que eles fizeram, né? Pegue a sua Bíblia aí, vamos ler a partir aí do verso 13. A Bíblia diz assim: então responderam e disseram ao rei. Isso aqui já é acusação, né? Antes eles se apresentaram ao rei perguntando se ele não tinha assinado uma lei, né? O rei confirmou que sim. Então agora eles acusam a Daniel e diz assim: então eles responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Veja como a inveja ela é cruel, né? Eles disseram: olha, você não assinou uma lei que não era para ninguém orar? Sim, assinei. Então Daniel, e Daniel era muito conhecido de Dario, né? Daniel, que é aquele cativo, não está fazendo nenhum caso de você. Veja como a frase aqui, né?
entrega, né, a pessoa de um jeito, né? Esse Daniel que você gosta, talvez fosse assim, né? Que você gosta, que você admira, ele não faz nenhum caso de você, né? E o texto continua aqui: nem de você e nem do edito que você assinou, e antes, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou penalizado e a favor de Daniel, e propôs no seu coração livrá-lo. Assim, até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então, veja, foram ao rei, acusaram Daniel, entregaram, né, Daniel de bandeja, e como eles perceberam que o rei estava decidido a salvar Daniel, porque o rei logo percebeu que aquilo tinha sido uma armação. E o rei conhecia Daniel, sabia que Daniel não era nenhum rebelde. Daniel não ia se rebelar contra o rei gratuitamente, né? E por isso que ele tenta salvar Daniel e trabalhou o dia todo, ficou postergando aquilo ali, né? Embarrigando, tentando dar um jeito, arranjar um jeito de livrar Daniel. E aí os homens, movidos aqui pela inveja, pelo ciúme, foram pressionar o rei e falou: ó, rei, você sabe que não pode fazer isso que você está fazendo, né? Se você assinou uma lei, você não pode revogar. Então, no verso 16, diz o relato que então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Nessa altura, o rei já estava convencido que tinham armado uma cilada, né, para com ele. Ele sabia que Daniel era um homem íntegro, Daniel era um homem de Deus, um servo de Deus que fazia a vontade do seu Deus. Ele sabia que Daniel não era rebelde e ele teve certeza que aqueles homens promoveram aquela situação exatamente para poder condenar a Daniel. E só que ele agora estava num beco sem saída, né? Ele havia assinado uma lei que pela lei dos medos e persas não podia ser revogada. Se fosse revogado, se ele revogasse aquela lei, era passível dele ser destronado, dele ser deposto, e com certeza Dario não estava disposto a perder o seu reinado, né? Por conta dessa situação. Ele teve que cumprir a lei que ele mesmo havia assinado, não teve outra saída. Então mandou chamar Daniel, mas você vê que quando ele despede Daniel ali para ser jogado na cova dos leões, ele diz para Daniel, como que eu tenho certeza que o Deus que você continuamente serve, ele vai te livrar. Dario tinha mais certeza no Deus de Daniel do que nos seus deuses, né? Com certeza. Para dizer isso aqui para Daniel: olha, eu tenho certeza que o seu Deus vai te livrar, porque eu conheço você é um homem de Deus, né? Você é um servo de Deus. É bonito, é lindo. Pela outra pessoa. Daniel, daqueles 70, 80 anos que ele serviu ali no reinado desde Nabucodonosor, ele, com certeza, ele influenciou muita gente. E lembra que nós falamos aqui no sábado passado,
Nós podemos ser um cristão assim. Nós podemos ser a boa influência no meio em que nós vivemos, né? Às vezes a gente se esquece disso, irmãos, e quando há no grupo, por exemplo, de amigos, quando nasce ali uma crítica a alguém ou coisa parecida, a gente se junta àquelas pessoas, muitas vezes, para criticar aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa tenha errado. Mas o cristão deveria aparecer ali como o sal, né? Como aquele que faz a diferença. Aquele que chama a atenção para o cristianismo, para o evangelho. O evangelho não prega isso, para você se juntar aos criticadores, né? Aos críticos. O evangelho prega para você fazer a diferença. E a gente sabe que a crítica nasceu no coração de Satanás. Satanás é aquele acusador dos filhos de Deus, não é isso? Então, Daniel, ele foi ali o sal, naquele ambiente onde ele viveu a vida inteira. E a gente viu aqui, analisou o início aqui do capítulo 6, a gente viu que quando Dario assume o poder, ele mantém Daniel no poder. Daniel já tinha ali uma moral, né? Já tinha uma história de vida que fez com que Dario visse quem era Daniel e falou, não, esse cara eu quero aqui no meu reinado. E o relato bíblico diz que Dario pensava em instituir Daniel sobre todos eles, né? Por isso nasceu o ciúme e a inveja no coração desses homens aí. E então chegou a esse ponto de condenar à morte uma pessoa inocente. Então, às vezes, as nossas críticas, né, talvez não condene a pessoa à morte, mas condena a que as outras pessoas formem a mesma opinião contra aquela pessoa. E nós somos muito suscetíveis disso, né? Se eu chegar aqui para o Fernando e começar a falar mal do Silas e apontar uma série de defeitos do Silas, vai ser difícil para o Fernando não olhar para o Silas pensando naquilo que eu disse, né? Mas o papel do Fernando seria de demover do meu coração a ideia de criticar o Silas. E muitas vezes a gente se junta para criticar os nossos irmãos. Então, o cristianismo nos ensina isso, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado com a inveja, o ciúme que é nato do nosso coração, porque ele nos leva a caminhos tortuosos, né? Caminhos que não são de Deus. No verso 18, aqui tem umas coisas interessantíssimas que eu queria acompanhar com você. Veja o que diz o verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Veja, o rei sabia que ele tinha errado naquela noite, naquele dia, né? Ele sabia que tinha condenado uma pessoa inocente à morte, que ele tinha sido induzido a fazer aquilo. E ele volta para casa e a narrativa bíblica diz que ele estava transtornado. Ele não quis comer, ele não quis saber de músicas, porque naquela época os palácios tinham isso, né? Todo dia era dia de festa, de música e tal, e o rei às vezes dormia sob a música, né, dos instrumentos e tudo mais. Mas o rei naquele dia ele estava transtornado, ele estava depressivo e ele não quis saber nada nem de comer e nem de ouvir música. E não é assim às vezes que acontece com a gente, quando a gente está muito preocupado, muito focado num problema que está tirando a gente do sério, a gente não tem vontade de comer, né? Não quer saber de música, porque a música é uma coisa gostosa que traz paz e tal, né?
num momento que você também está em paz, né? Mas quando você está focado aí em algum problema muito sério, nem a música você quer ouvir, né? É o que aconteceu aqui. Eu penso que Dario estava ali vivendo uma mistura de sentimentos, né? De remorso por ter condenado um homem inocente à morte, raiva de si mesmo, por que que eu fui assinar aquele decreto, por que que eu caí nessa pegada, né, das pessoas, raiva dele por não perceber o trama, né, a trama que foi feita daqueles homens, enfim, e também talvez com pena, né, com dó de Daniel por ter condenado a Daniel à morte, sabendo que ele era um homem honesto, que era um homem de Deus. Mas finalmente ele veste o seu pijama real e tenta dormir. Mas a Bíblia diz que fugiu dele o sono. Agora imagine aqui comigo essa cena. Lá estava o rei num palácio real, com todo o conforto que ele podia ter, numa cama macia, confortável, com um travesseiro fofinho, talvez com penas de ganso, tentando dormir, mas o sono não chegava. Sua consciência não deixava ele dormir, ele estava agitado. E ao mesmo tempo, imagine a cena, lá naquela cova escura, fria, cheia de leões, estava Daniel. O rei no palácio, na sua cama macia, com todo o conforto, não conseguia dormir. Daniel estava lá numa cova, jogado aos leões, numa cova escura, provavelmente fedida, sem uma cama. Provavelmente ele pegou ali ou um trapo qualquer, ou uma pedra, botou ali e dormiu. Daniel dormiu. Então, que lição que a gente pode tirar desse episódio? E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? É que não é uma casa confortável, não é uma cama macia, não é um travesseiro fofinho que te faz dormir, mas é a paz que Deus dá no teu coração. Você pode estar numa terra de chão batido, sem travesseiro, mas se você tem paz, você vai dormir. Essa é a situação que nós encontramos aqui, né? O rei no seu palácio, com todo o conforto, não conseguia dormir. Daniel estava na cova dos leões, na paz, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Queridos, pense na sua vida, nas dificuldades que você encontra, né? Porque todos nós encontramos na nossa vida, todos nós, indistintamente, temos experiências ruins na vida. E como foi que você atravessou essas experiências? Não? Depressivo, totalmente desestabilizado, sem esperança, triste, né? Ou você passou na confiança do Deus que você serve, sabendo que Deus está vendo, que Deus vai fazer o melhor, Deus vai te ajudar a atravessar aquela situação. A escritora Ellen White tem um texto que eu acho fantástico, que ela diz assim, que não devemos temer o futuro de forma alguma, a menos que nós nos esqueçamos do que Deus fez por nós no passado. Então, se você olhar para a sua vida e ver as dificuldades que você enfrentou e como Deus te ajudou a passar por elas e você saiu delas talvez até mais forte agora, né, com o caráter refinado pelas dificuldades, né, mais forte para enfrentar novas que virão. Então, quando você se esquece disso e embarca numa experiência difícil, aí você passa
por essa situação de perde o sono, né? Fica se virando na cama, não tem esperança, estressado, né? Acorda no dia seguinte morto praticamente. Então agora uma coisa interessante, irmãos, que é o seguinte, a humanidade busca paz. Todo mundo quer ter paz. Todo mundo quer. Não tem nada, olha, só quando você perde a paz é que você dá valor à paz, né? Eu tenho aprendido muito isso. Se você hoje está em paz, nossa, é um dos maiores dons que você pode receber. É paz de espírito, é deitar sabendo que você está andando com Deus e Deus não vai te abandonar e você está fazendo a coisa certa. Deus coloca no nosso coração essa paz, irmãos. É Deus quem manda essa paz. Não há paz fora de Deus. Não há paz fora de Deus. O Senhor disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Né? João 14, 27. E a gente, às vezes, não tem uma noção boa do que é a paz de espírito. Muitas vezes a gente acha que vamos ter paz quando a gente conseguir algo que a gente quer muito. Mas a Bíblia diz que a paz vem de Deus, a paz vem do Senhor. Ele coloca a paz no teu coração no momento que você começa a andar com Ele, a conhecê-lo. E essa paz é que vai crescendo e vai te dando forças para você estar com ela em qualquer momento da vida, né? Quer seja no momento de alegria, quer seja no momento de tristeza. Né? O cristão que anda com Deus e tem a paz de Deus no coração, não quer dizer que ele não vai ter dificuldade, claro que ele vai ter. Agora, a diferença de como ele passa a dificuldade em comparação com aquele que não tem a paz de Deus. Não se desespera. Não se desespera. É só você ir nos velórios, né? E você vê que aqueles velórios de pessoas que não têm esperança em Deus, é uma coisa absurda, né? Ali de choros, desmaio, gritos e tudo mais. E você vai num velório de um cristão, de alguém que confia em Deus, a situação é diferente, porque há esperança, não é? Então, às vezes, a gente pensa que só depois que conseguimos alguma coisa, ou então trabalharmos muito e preparar o futuro seu e da sua família, quando você conquistar isso, aí você vai ter paz, né? Às vezes a gente liga muito a coisa da paz às coisas da vida, né? A paz não é algo que vem daqui da terra, das coisas da terra, né? A paz tem origem, a paz vem de Deus. É Deus que coloca a paz no teu coração. E você nunca encontrará a paz longe de Deus, queridos. Isso a gente precisa ter muito seguro no nosso coração. Deus nos fez, Ele colocou dentro de nós o seu DNA, e longe dele você jamais vai encontrar paz. Jamais. Há algo dentro de nós, criado por Deus, que nos atraem a Deus. Nós somos criatura dele. E a Bíblia diz que Deus nos fez para a sua glória. Há uma ligação. Quer você queira, quer não, você pode fugir de Deus, você pode ir embora e falar, não quero mais saber de Deus. Pode, Deus dá esse direito a você. Mas você nunca terá paz longe de Deus. Há algo intrínseco entre nós e Deus. E eu penso que a maioria das pessoas não entendem bem isso, por isso andam inquietas, agitadas, sempre aflitas, temerosas, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer, né? Quando não confiam plenamente em Deus e deixam que Deus dirija a vida, né? Deus coloca dentro de nós a sua paz. Você vive sem medo porque sabe que pode acontecer qualquer coisa,
você está na mão de Deus. E nas mãos de Deus não há um final infeliz. Vai haver um final infeliz quando você coloca foco nas coisas dessa vida. Mas Deus não está preocupado apenas com essa vida. É claro que Deus quer que você viva uma vida feliz, alegre, de um cristão que tem esperança, que conhece a Deus. É claro que Ele quer que você tenha essa vida aqui. Mas a principal objetivo de Deus é te salvar para a vida futura. O que é essa vida comparado com a vida eterna ao lado de Deus? Sem nenhuma desgraça dessa que nós vivemos no mundo. Nada, não é? Esse tempo que a gente passa aqui, 80, 90 anos, é ínfimo, não é nada comparado com o que Deus quer nos dar, né? Então, o que acontece? Se você vive essa vida aqui somente com foco na vida material e em tudo que acontece aqui, você não consegue enxergar a vida futura e vai viver uma vida sem paz. Porque essa vida aqui é só desgraça. Aqui não tem nada de bom, não é? Então, às vezes eu me fortaleço muito na experiência de alguns irmãos nossos, né? Eu vou contar um aqui, estou me lembrando aqui do irmão Luiz Assunção. Aqui eu acho que poucos conhecem, porque a maioria aqui são novos. O Fernando Neves conhece, lembra dele. O irmão Luiz Assunção, ele estava com uma doença, acho que foi câncer, né? No caso dele. E ele estava assim, já nas últimas, mas quando ele percebeu, né, que realmente não ia viver mais, ele disse assim, olha, eu estou tranquilo. Eu estou absolutamente tranquilo, que eu andei com Deus e eu sei que estou com Ele. Então, Ele pode me levar. Estou tranquilo. É uma pessoa que, diante da morte, sabendo que a morte era iminente, ele estava agora com foco na vida futura, né? Então, aquilo deu o que a ele? Uma paz que você não consegue imaginar, não consegue medir, né? Uma paz, não, Deus pode me levar, eu estou tranquilo. Já estou andando com Ele e logo vou estar com Ele novamente. Muitas pessoas, já vi ao longo da vida, muitas pessoas falarem isso, né? Me lembro do meu pai, que tinha um amigo, eles eram evangelistas juntos, pregavam muito lá pelo interior da Bahia e tal. E aí foi chegando a velhice, né? Esse amigo mudou aqui para São Paulo, aqui para, acho que Campinas, alguma coisa assim. Porque a família deles, os filhos moravam por aqui, aí ele ficou com idade e teve que vir. E aí um dia meu pai veio me visitar e a gente foi visitar o amigo dele, né? E foi uma cena assim que eu nunca mais esqueço. Os dois amigos velhinhos se abraçaram, choraram. E o amigo do meu pai já estava cego, inclusive por causa da doença, acho que era diabetes, alguma coisa assim. E o amigo do meu pai falou assim, agora é só esperar Jesus voltar. Logo ele vai voltar e a gente vai estar junto. Não é esperança? Para quem tem Cristo. A paz, irmãos, é quem vem de Deus, né? Então, enquanto a gente botar foco na vida material, vai ser difícil você ter paz, né? Precisa botar foco na vida com Deus, em andar com Deus. Era o que Daniel tinha no coração. Daniel não estava com medo daqueles leões. Daniel sabia o Deus que ele vivia, né? Você pode pegar um homem como Daniel, botar numa cova fria, num buraco profundo, no meio dos leões, e ele vai dormir. Enquanto o rei no seu palácio, na sua cama, não conseguia dormir, porque Daniel, ele tem a paz de Deus no coração, ele tinha, e ele sabia o que ele tinha feito era correto, tinha andado
à vista de Deus, nos seus caminhos, e ele sabia que aqueles leões, eles iam deitar à noite e iam dormir também. Então, você pode hoje deitar numa cama macia, que eu tenho certeza que você tem lá na sua casa, né? Nos cobertores bons para livrar do frio, um travesseiro macio, numa cama, numa casa luxuosa, mas se você não tiver a paz de Deus no coração, você não vai conseguir dormir direito. Os problemas da vida, as preocupações, as coisas da terra vão te tirar o sono, porque não é o ambiente ao seu redor que promove a paz, né? A paz vem de Deus, vem de Deus. Quando você conhece a Deus, confia nele, né, de todo o coração, você faz a sua vontade, a paz de Deus está dentro do teu coração e ela vai capacitar você cada vez mais a enfrentar os problemas e as dificuldades com confiança, com esperança, né? Agora veja, se a sua paz, a sua felicidade, a sua alegria depende das experiências do momento, né? Se a sua experiência é boa, você está feliz, está tranquilo, está na paz. Se a experiência é má, você está sem esperança, sem paz, sem sossego, sem esperança, sem alegria, né? Então, se a sua paz depende disso, você vai ter uma vida conturbada, de altos e baixos, mais de baixos, porque a vida apresenta mais dificuldades, né? Então, se a sua paz depende disso, daquilo que está acontecendo ao seu redor, eu sei que embora às vezes a gente não consiga diferenciar muito esse momento, né? Porque quando o problema vem, às vezes é um problema devastador, mas se a sua paz estiver acontecendo dessa maneira, né? Quando está tudo bem, você está em paz, está feliz e tal, daqui a pouco a sua experiência não é boa, aí você perde a paz, perde o sossego, perde a esperança, ela não está dependendo daquilo que está no teu coração, naquilo que Deus coloca no teu coração, né? A paz dele, né? O reino, quando você tem o reino de Deus bem edificado no coração, né? Quando Cristo vive verdadeiramente em você, dentro de você, então não importa o momento da experiência. A experiência pode ser boa, você está com Deus, continua com Deus e vive com Ele. Quando a experiência é má, você não vai mudar esse seu relacionamento, né? Quando você tem Cristo no coração e o reino de Deus está bem edificado, bem solidificado na sua vida, você vai entender que a vida é feita de diversas maneiras, de altos e baixos, e quando você estiver na experiência má, se você tem Deus, você vai entender que aquilo é nato da vida, né, da nossa vida terrena, mas o fato de você ter Deus no coração vai te ajudar a passar esse momento mal. Vai te ajudar muito melhor, né? Porque Deus te dá a paz. Eu acho que já citei aqui, na Bíblia, dizem os estudiosos que tem 366 expressões de Deus dizendo não temas. Não temas, eu estou contigo. Então, 366 expressões, né? Uma para cada dia do ano. E ainda sobra uma para o ano bissexto. Porque Deus sabia que nós somos criaturas de medo. Que a gente ia ter esses momentos difíceis na vida. Então, o que é que ele convida? Jesus fala, vem a mim, né? Quando Jesus fala, vem a mim, é para você obter paz, porque ele vai te dar paz. Você está cansado, oprimido e tal, ele vai te aliviar da carga que você tem, te dando a paz dele. Era isso que Daniel tinha, irmãos, e que a gente pode aprender muito com a experiência de Daniel, né? Independente do que acontecer, você tendo a paz, você vai passar muito melhor pelas dificuldades. Agora pegue a sua Bíblia aí, vamos ler o verso 19.
em diante. O que é que aconteceu aqui? Aí o rei passou aquela noite em claro, não comeu, não bebeu, não quis ouvir música, deve ter enxotado todo mundo do seu quarto. E aí diz o texto bíblico, o rei se levantou pela manhã cedinho, e foi depressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei e disse, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Isso aqui é lindo, né, irmãos? Olha, o meu Deus não era um Deus qualquer, não era nenhum outro Deus, mas era o Deus de Daniel, aquele que ele conhecia. Você conhece bem o seu Deus, o Deus que você serve? Veja, a experiência de Daniel é fantástica, né? Ele conhecia o Deus que ele servia. Então ele diz assim, rei, o meu Deus, ele mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Não é isso que diz o texto aí? O meu Deus, verso 22, enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel era um homem que conhecia o Deus que ele servia. E essa experiência, irmãos, a gente precisa viver. Você precisa conhecer o Deus que você serve. A igreja, o evangelho, não pode ser apenas uma experiência não prática, né? Teórica. Não pode ser uma experiência teórica na vida nossa, senão nós estamos perdendo tempo, né? O evangelho e aquilo que nós aprendemos de Deus aqui na igreja, pela Bíblia e tudo mais, ela tem que ser uma experiência vívida, senão não faz sentido. Era isso que Daniel vivia. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. E eu gosto de pensar em Deus como o domador dos leões. Deus é um domador de leão, né? Quando os leões da nossa vida rugem, né? Quando os leões da tentação, os leões da amargura, da ira, do ressentimento, da crítica, das dificuldades da vida, quando eles rugem, os leões da depressão, do desânimo, Deus é aquele que doma os leões. Deus é o domador dos leões. Daniel estava no meio de leões famintos, ferozes, e ele confiava tanto em Deus que ele pôde dizer isso daí, né? O rei chamou e ele disse, rei, meu Deus mandou fechar a boca dos leões, fica tranquilo, eu não fiz nada contra você. Então veja, o fato de Daniel ser uma pessoa íntegra, não só dava paz ao coração dele, para não se desesperar ali, diante daquela situação, da mesma forma como foi os amigos dele, os 3 amigos na fornalha ali, falou, rei, se você quiser jogar a gente na fornalha, pode jogar. O Deus que a gente serve, se ele quiser nos salvar, ele vai salvar. Mas é uma coisa tão, parece uma coisa tão normal, né, o que eles estavam falando ali. Eles estavam diante da morte. E às vezes, a gente nem se compara, né, porque nós dificilmente estamos diante da morte aqui. As nossas dificuldades são todas contornáveis aqui da terra e tudo mais, né? Não é uma situação como essa, que estava diante da morte, e eles, fica tranquilo, não vamos nem conversar com você, se você quiser jogar,
pode matar, mas o meu Deus vai nos livrar. Irmãos, isso é resultado de experiência de vida com Deus. Tá certo? E nós precisamos ter essa experiência também com Deus. Senão a nossa vida espiritual, ela é teórica. E quando chegar, então, as dificuldades grandes da vida, você desiste, você desanima. Quantos não se perderam no meio do caminho diante das dificuldades da vida? Quantos? Porque não tinham esse relacionamento. Veja, queridos, esse Deus que esteve com Daniel na cova dos leões é o mesmo que nós temos hoje? É o mesmo? Sim, é o mesmo. Deus fez isso com Daniel, Ele pode fazer conosco também? Agora, qual é a diferença de nós e Daniel? Por que nos desesperamos tanto diante das dificuldades da vida? Né? Se o Deus é o mesmo, e se Ele nos ama da mesma forma como Ele amava a Daniel, não há diferença, né, entre nós e Daniel para Deus, né? Se Ele pôde proteger a Daniel naquele momento tenebroso da vida de Daniel, Ele pode fazer o mesmo comigo e com você? Sim. O que está faltando? A gente confiar nele, né? A confiar, andar com Ele, fazer a sua vontade, sem dúvida, que era o que Daniel fazia, e experimentar essa paz que Deus dá no coração, né? Eu não sei quantos de nós, diante dessa mesma situação, teria essa paz, né? Dos amigos de Daniel, naquele momento da fornalha, e Daniel ali na cova dos leões. Quantos teriam essa paz? E quantos não, se fossem levados para ser jogados na cova, não ia espernear, não ia brigar com os soldados ali que estavam pegando ele, não ia tentar fugir, não ia fazer, né, gritar ou coisa parecida? Porque Daniel tinha a paz de Deus. Então eu sei que é muito possível que alguns de vocês aqui hoje estejam enfrentando essa experiência, né, essas dificuldades, e estejam vivendo esse momento de alguns leões rugindo à sua volta, né? Essas dificuldades da vida que tiram o sono, que tiram a paz e fazem a gente perder a esperança. Mas esse é um momento de clamar ao Senhor para que domem os leões da nossa vida, né? Para fechar a boca dos leões, para acalmar a tempestade. Todos nós passamos por elas, algumas mais fortes e outras menos, algumas aterrorizantes. Todos nós enfrentamos esses leões. Então é o momento de clamar a Deus para que Ele possa domar os leões da nossa vida. Temos muitas lições para aprender pela vida de Daniel, né? Daniel foi um servo de Deus, um homem de Deus, e muitas são as lições que a gente pode tirar aqui do seu livro. Se você continuar a leitura, vai ver que tudo acabou com um final feliz. Embora o rei aqui tenha tomado uma atitude drástica, né, de jogar na cova dos leões aqueles homens que haviam tramado contra Daniel e haviam induzido o rei a assinar aquele decreto, Daniel prosperou, continuou vivo, o Senhor o livrou, e ele continuou então a sua vida de obediência a Deus. O Fernando Neves vai dar aqui continuidade a esse finalzinho só, para a gente não deixar de ver a etapa final, mas eu penso que as lições mais preciosas nós vimos aqui, né, ao decorrer desses 6 capítulos.
Mas é bom que a gente comente aqui o final feliz da história aqui, e a gente vai continuar estudando o livro de Daniel. A partir de sábado que vem, nós vamos entrar na parte profética do livro de Daniel, tá certo? Até o capítulo 6 é a parte histórica, é aquilo que aconteceu naquele período, desde da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, né? O cativeiro babilônico, até o reinado do Medo-Persa, é a parte histórica do livro de Daniel. A partir do capítulo 7, começamos a entrar na parte profética. E aí nós vamos ver como Deus descortinou o futuro para Daniel, deu a ele as visões daquilo que iria acontecer, com mais detalhes, e mais na frente nós vamos ver aquela famosa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que foi a profecia que deu origem praticamente, né, o seu estudo deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, quando eles estudaram essa profecia, pessoas de outras religiões, estudando a Bíblia, descobriram essa profecia e outras, né, aqui do livro de Daniel e de Apocalipse, e aí, como essas profecias não coadunavam com as suas crenças nas suas religiões, eles saíram, formaram um grupo de estudo e continuaram estudando e descobrindo essas profecias, e aí nasceu o movimento adventista do sétimo dia. Então, a gente vai ver a partir de sábado que vem, cada capítulo, né? Eu convidei o pastor para passar alguns capítulos proféticos para nós, provavelmente daqui a mais, não contando com hoje, mais 2 sábados a gente vai estar aqui, mas a partir do 3º sábado ele vem para continuar aqui, passar algum estudo dos capítulos proféticos, né? E a gente vai até o capítulo 12 para ver como Deus trabalhou aqui com a vida de Daniel. Esse capítulo, ele é muito importante para nós nestes últimos dias. Nos dá esperança. Temos vívida em nossa mente que provavelmente os dias não vão melhorar. Se alguma coisa deve piorar ainda bastante. Mas temos a certeza, como o professor falou, que conosco está o domador de leões. E seja qual for o leão que nós tivermos que encarar, teremos o domador de leões conosco, né? E interessante daqui, no verso 22, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, domou, né, os leões, para que não se fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. Daniel não tinha feito nada contra o seu Deus. E mais, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ele estava completamente ciente que ele não tinha pecado nem contra Deus, nem contra o próximo. Então ele pôs as mãos ali. Por isso é que antes de ele ser levado, antes de ele ser sentenciado à cova dos leões, o que ele fazia? Orava e dava graças diante de Deus. Ele não tinha problema nenhum, né? Estava com a consciência completamente tranquila. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel, né, no verso 23, da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você lembra disso há um pouco tempo atrás? Os 3 jovens foram mandados tirar de dentro da fornalha e nenhum dano estava lá, nem o cheiro da fumaça estava nas suas roupas. Aqui a mesma coisa, nem o cheiro horrível lá da cova dos leões estava na roupa de Daniel. Passou a noite tranquilo, né? Assim estava, crendo que o seu Deus estava com ele. E ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres.
e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aí ao lermos isso, diz, mas como? Como? Por quê? Tudo bem, eles eram ou não culpados? Eles eram, mas os seus filhos e as suas esposas, por que o rei mandou fazer uma coisa dessas? Quando nós nos referirmos também lá atrás a Amã, que orquestrou a morte de Mardoqueu, a esposa e os filhos também condenados. E ali nós vimos, ao estudar essa história, que o quanto a mulher tomou parte na decisão de Amã, né, para que influenciasse até a Mardoqueu ser condenado à forca. Né? E provavelmente que aqui a mesma coisa, aqueles maridos, aqueles chefes de Estado, de províncias, ao irem para casa e falarem sobre o problema que estavam tendo com Daniel, né? Como Daniel estava se sobrepujando sobre eles, né? E sobressaindo, né? E eles, provavelmente comentando aquilo com as suas esposas, seus filhos, foram aconselhados também, incentivados a que realmente fizessem aquilo, que dessem cabo de Daniel, tirassem. Não sabemos, mas eles foram condenados. E eles pagaram por esse erro dos seus cônjuges, dos seus parentes, dos seus pais. Né? Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. De novo a história se repete aqui. O que fez Nabucodonosor quando viu aqueles 4 jovens andando dentro da fornalha? Os 3 que ele tinha sentenciado e mais um que parecia com os filhos dos deuses. O que ele fez? Manda retirar e faz um decreto que aquele é o verdadeiro Deus, a quem tem todo o joelho se deve prostrar. A mesma coisa se repete agora no reinado dos Medo-Persas, com Dario emitindo esse decreto. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele tinha certeza. Ele acabou de tirar Daniel dali e ele joga os outros. E o que acontece? São destroçados lá dentro. E Daniel esteve lá a noite toda e os leões nem nada, nem o viram lá. Por quê? Porque o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Né? Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aqui é interessante, no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Quem estava reinando? Ciro tinha acabado de conquistar a Babilônia há alguns anos atrás, mas agora nós vemos, parece que um pouco de confusão, né? Quem reinava era Dario ou era Ciro? Porque Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra, né? E dá aquele dito. Mas aqui diz no reinado de Ciro. Ciro era o presidente do império e Dario era o governador do estado de Babilônia. Ciro, o persa, né? Deixa eu só confirmar, Ciro, o persa, né? E Dario, o Medo, né? Da Medo-Persa. Então, um era o chefe de Estado-Maior, né? Seria o Bolsonaro da vida aqui, né? E o outro, o governador do estado de São Paulo, né? Seria o segundo, que agora nem sei quem é, né? Mudou, nem lembro. Mas era isso. Então, um era o chefe do império e outro o chefe do maior estado, do estado mais importante naquela altura, que seria, então, a Babilônia, né? Ali estava. E ele é decretado, então, que todos naquele império adorassem o Deus de Daniel, que ninguém se levantasse contra o Deus de Daniel, nenhuma mais vez, porque Dario não estava pronto para mais nenhuma vez ser enrolado, enganado,
que nem ele tinha sido naquela ocasião por aqueles seus governantes, né, que fizeram aquela trama contra Daniel. Então, agora, já que a minha lei não pode ser abrogada, já que a lei dos Medo-Persas não pode ser cancelada, então que se faça uma lei que ninguém aqui se levante contra o Deus de Daniel. Porque se levantar contra o Deus de Daniel, não tem como eu o salvar, né? A lei já foi dada por mim. Aqui acabou. Ninguém se levanta contra ele. E se levantar, está debaixo da lei. Eu não tenho como revogar a lei. Mais uma vez, precisamos de ficar cientes que o Deus a quem nós aguardamos, a quem nós dedicamos a nossa vida, é um Deus domador de leões. Seja qual for o leão na sua vida, desse momento, momentos que possam vir daqui para frente. Lembre-se dessa história, lembre-se da história de Daniel na cova dos leões, lembre-se da história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha do fogo ardente, 7 vezes mais quente, né? Quanto petróleo deve ter jogado ali, piche, né, que eles dizem, né? Quanto petróleo deve ter jogado naquele fogo para deixar aquilo super quente. E o que aconteceu? O Deus, aquele mesmo Deus que junto dos seus discípulos acalmou a tempestade, ele acalmou o fogo. Não sabemos como, ele pôs um ar-condicionado super forte, né, Carlos? Ali, aqueles jovens, nem o calor, né, nem a fumaça passou por eles. E ele pôs uma barreira que nenhum daqueles leões chegaram perto de Daniel. Esse é o mesmo Deus. Esse é o mesmo Jesus Cristo a quem nós queremos servir e entregar a nossa vida. Vamos levantar então para terminar, para descer. Eu vou pedir a Jana que faça a oração final do fechamento, por favor.